Existem certas coisas que nos trazem cegueiras, certas atitudes, certas coisas que nós fazemos que ela nos traz cegueira espiritual. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. Tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco mais, te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o heteu? Feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então entenda bem, pessoal, que Davi ele adulterou e ele assassinou o esposo, assassinou Urias, e ele também tomou a esposa de Urias como mulher dele. Só que quando o cara ele comete um pecado, e 2 pecados gravíssimos como esse, o cara geralmente ele fica cego. Observa que Davi fez tudo isso e estava cego. Ele não estava enxergando o que ele tinha feito, desprezado a Deus, porque ele não conservou a integridade diante de Deus, e também desprezou um homem que honrava ele, o soldado. Desprezou tudo e fingiu que nada aconteceu, até que Natã vai visitá-lo, conta uma história para ele cair. Como nós dizemos, ele jogou a isca e Davi caiu. Ele contou a história de um homem rico que, ao invés de pegar dos seus cordeiros, foi lá e pegou do pobrezinho e matou e serviu os outros. Davi falou: esse cara tem que morrer. Então, mas esse cara é você. Você fez isso, isso e isso. Mas ele não estava enxergando. Engraçado que ele pediu justiça, sendo que há poucos dias ele tinha matado um homem e tomado a mulher do cara como esposa. Isso é o salário do pecado. O pecado ele cega as pessoas e ela já não enxerga mais
os erros, ela já não é mais a mesma pessoa que tem discernimento espiritual. Não. É uma pessoa cega que não enxerga mais como antes, porque o pecado cegou. Davi, ele era um homem muito justo, honesto, mas o primeiro erro dele foi cobiçar. Ele cobiçou a mulher de Urias. Depois ele adulterou com ela, e um abismo chama outro abismo. Aí engravidou a mulher. Como que eu vou esconder a gravidez dela? Pronto, vamos chamar o marido para ele vir dormir com ela, e aí o filho vai ser dele. Mas não contava que o cara era fiel. O cara não entrou para dentro de casa para dormir com a esposa. Ele dormiu no chão, na entrada da casa dele, mas ele disse: eu não vou, porque os meus amigos estão na guerra, eu não vou entrar em casa para dormir com a minha esposa enquanto os meus irmãos estão na guerra sofrendo. Não, vou dormir no chão duro aqui. Correram lá e falaram: Davi, o homem não entrou na casa não. Davi falou: ah, é? Então mandou uma carta: coloca Urias na frente da guerra, e quando ele estiver bem lá na frente, todo mundo abandona ele para morrer. É o rei Davi, ninguém questionou Davi, ninguém quis saber o porquê. Se Davi mandou morrer, vai morrer. Só que acima de um senhor tem outro senhor. Acima de um juiz tem o juiz dos juízes. Tem o advogado dos advogados. Ninguém vai passar impune diante de Deus. E aí Davi, na cegueira, achando que estava tudo certo: posso fazer o que for que não dá nada, Deus é comigo. Opa, alto lá. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, odeia o pecado. E aí Davi, na sua altivez, na sua cegueira espiritual, recebe o Natan, e o Natan joga na cara dele e diz para ele: a partir de hoje a espada, você não matou? A partir de hoje a espada não afasta da sua casa. Vai sempre morrer alguém de espada na sua casa, porque você plantou, você vai colher. Então existem pecados, ganância, prostituição, inveja, soberba, que cega as pessoas. Vigia, toma cuidado, porque o pecado ele cega, e aí a pessoa ela acha que ela está bem, quando na verdade ela está muito mal, mas ela às vezes não está enxergando. Sabe aquela pessoa que fala: eu me sinto bem, mas você está vendo que ela está mal? Você está vendo? É assim, Davi, ele se sentia bem, mas ele estava mal, e ele não estava mais enxergando como antes. E foi triste, né? Porque eu ouvi isso do profeta que Deus mandou falar: você me desprezou. Ou seja, você trocou a presença de Deus por um momento de prazer. Você trocou a presença de Deus por algo tão pequeno, por um prato de lentilha. Eu poderia te dar uma roça de lentilha, eu poderia te dar toneladas de lentilha, mas você preferiu trocar a presença de Deus por um prato de lentilha. Eu imagino que você está entendendo o que eu quero dizer, e Deus vai falar ao coração de algumas pessoas que de repente errou e o diabo está cegando. Em vez da pessoa parar, voltar ao primeiro amor, a pessoa ela está só trocando as bênçãos de Deus por nada. Não troque. Será que você não está cego? Acorde, desperte. Não troque a presença de Deus por meia hora de prazer. Não troque a presença de Deus por uma arrogância, uma soberba ou a inveja. Não troque não. Pare e pense. Veja o que você está fazendo de errado e recomece. Recomece, porque com Deus é assim. Toda manhã é uma chance que você tem
para se redimir e recomeçar. Por isso que se chama presente, né? O presente, nós vivemos o presente de Deus na nossa vida, que é o hoje. Então, não fique cego espiritualmente. Faça uma análise da sua vida. Veja se você não está pisando em pessoas. Veja se você não está cego por alguma coisa, tá bom? E volte correndo. Que não seja necessário Deus puni-lo como fez com Davi. Por mais que Davi se arrependeu, a espada morou na casa de Davi contra Davi. Começou já com Absalão morrendo na espada, e aí foi toda a geração de Davi morrendo na espada por causa desse pecado. Ele não saiu ileso não, ele pagou um preço muito alto. Então não vale a pena, tá bom, pessoal? Deus abençoe, gente.